Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está fez, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Então, assim, você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, a gente está contratando jogadores de seleções. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro, e os clubes precisam honrar com seus compromissos, né, para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. Não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista bonitinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então, assim, a realidade é bem diferente. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente, né? Não dá mais para a gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado, como o Corinthians está dando. Muito bem, tá aí o Cristiano Drest, presidente do Cuiabá, reclamando do Corinthians. Tem aquela questão, né? O Corinthians não pagou o Ranieri até agora e paga o salário do Depay, que é o preço da dívida e tal. Vessa, tá aí o Corinthians sendo criticado agora pelo presidente do Cuiabá, o Cuiabá que briga pelo Corinthians aí contra o rebaixamento. Vamos lá, eu acho que a frase dele, se ele queria o engajamento, ele conseguiu, porque a frase dele é muito forte, né? Obviamente, ele sabe disso. É uma frase que nenhum presidente de clube fala isso de outro clube, ainda mais um clube do tamanho do Cuiabá falando isso de um presidente do tamanho do Corinthians. Ele está com a razão dele de cobrar, o Corinthians está errado de dever, só que ele mesmo, nessa mesma entrevista, que não tem o trecho aqui, né, que foi para a Rádio Bandeirantes, mas eu vou passar porque eu falei até com o Pretzel, o Cuiabá deve para o Corinthians do Walter desde o ano passado. E aí, pela primeira vez, alguém perguntou, e a Rádio Bandeirantes perguntou para ele, e a dívida do Walter, você pagou? Ele falou, não paguei, mas agora eu vou esperar o Corinthians me pagar do Ranieri, que aí eu vou abater. Só que essa dívida está no borderô do Corinthians desde 31 de dezembro de 2023. Ela está no balanço do Corinthians. O Ranieri não existia quando o Cuiabá devia o Walter para o Corinthians. Não existia história de Ranieri. O Ranieri vem em janeiro, fevereiro para o Corinthians. E aí agora a desculpa dele é que ele vai pagar o Walter quando vai abater o valor que o Corinthians deve. Então, isso daí me pega bastante, assim. A busca dele por engajamento, de usar o Corinthians para buscar o engajamento. O Atlético Mineiro deve para ele. Ele não falou nada. Deve do Daverson. Vários clubes, não todos, mas vários clubes brasileiros devem para os clubes brasileiros. Inclusive ele, como eu disse, em relação ao Walter no Corinthians. E aí, mais claro que a manchete e tudo mais vai ser sempre um clube que tem a visibilidade grande que o Corinthians tem e também o momento recente, aí pelo menos de alguns anos, de dívidas e tudo mais. Então você começa a criar uma fama e é do jogo, tem o famoso ditado, né? Quem cria fama deita na cama, e o Corinthians, nesse caso, está deitando nessa cama aí de ouvir um presidente do Cuiabá falando um negócio desse. Ele provavelmente também está criando o seu climinha, porque os dois se enfrentam aí, criando um clima mais hostil, tal, porque se enfrentam logo ali na outra segunda-feira, então você cria um pouco esse clima. É mais ou menos o que o Flamengo também está fazendo esse clima aí por causa do dia 20 também. Que seria até meio simples, um fato meio corriqueiro ali, administrativo, que você vai tratando ele como uma coisa maior, porque você também tem um confronto no dia 20. Mas o que me pega, assim, na frase dele, e eu condeno muito a frase dele, se fosse o presidente do Corinthians falando que o Cuiabá em golpe e tal, acho que também seria muito forte. Eu também não aceitaria falar, porque acho que as instituições, elas têm que serem... eu acho que no minimamente respeitadas ali, e eu acho que ele não tem direito de falar isso nem de Corinthians, nem de outros clubes, como os outros clubes não têm direito de falar alguma coisa ali do Cuiabá também, porque o Corinthians, eu não escutei essa frase dele quando o Corinthians emprestava os caras de graça para ele, quando ele não devia ter uma situação financeira tão boa,
e pedia lá pro Corinthians, empresta o Matheus Alexandre de graça, empresta o Jonathan Cafu, empresta o Walter, empresta o Cleison, paga parte do salário, paga metade do salário. Ah, mas aí o Corinthians não ia usar, para ele também foi bom emprestar o jogador. Tá bom, eu só tô dizendo que na administração anterior, que emprestava e cedia os jogadores pro Cuiabá, aí o Corinthians era gente boa, era um clube legalzão, era um clube que não dava golpe no futebol brasileiro. E aí agora virou o clube do golpe. Agora que deve o Ranielli. E repito, eu não estou falando que o Corinthians está certo, o Corinthians está errado. Não deveria ter atrasado a parcela do Ranielli, que inclusive vai pagar juros e tudo mais, e a multa que foi colocada pelo Cuiabá, que já sabia que poderia ter problema, esfolou na multa e está tudo certo, tem que esfolar mesmo na multa. Então só me pega a frase, assim, porque eu acho que ele não tem esse direito de falar que um clube está dando golpe no futebol brasileiro. E aí, por que o Atlético Mineiro não está dando golpe no futebol brasileiro e está devendo para ele? Por que ele só citou o Corinthians? Então, esse tipo de coisa, do cara usar o Corinthians como trampolim, pelo tamanho que é, pela visibilidade que é, hoje está em todos os sites, todos os perfis de rede social, todos os programas comentando dele, porque provavelmente se ele falasse do Atlético Mineiro, as pessoas não iam dar lá muita atenção para isso. Se ele falasse dos times lá do interior, lá do estado dele que estão devendo para ele, também não ia acontecer nada. Então isso me pega muito. Então vamos aguardar, mas repito, o Walter ele disse que vai pagar quando o Corinthians pagar, mas a dívida do Walter, o Ranielli nem existia quando o Cuiabá ficou devendo o Walter, que aparece no balanço de 31 de dezembro de 23. O que acontece é que o presidente agora do Cuiabá, ele está levando para uma linha, ao atacar o Atlético Mineiro lá atrás, ao atacar o Corinthians e tudo mais, ele vai ter que agir perfeito. Só que a bola gira. O Cuiabá pode ter uma dificuldade ali na frente, mas não dá mais para aceitar a dificuldade para o Cuiabá. O Cuiabá vai ter que ser perfeito daqui para frente. Qualquer atraso de Cuiabá, porque o Vasco, por exemplo, deve dinheiro pro Corinthians também. O Corinthians não fica lá enchendo o saco falando. No balanço do Corinthians apareceu o Sport, deve do Felipe Bastos de empréstimo. Vários clubes devem pro Corinthians. Tinha coisa do Botafogo, do empréstimo do zagueiro Iago. Tá lá no balanço do Corinthians. Só que um clube não fica enchendo o saco do outro, porque sabe as dificuldades que os clubes têm. Então ele vai ter que ser agora, ele virou o bastião da moralidade e da legalidade. Então ele vai ter que agir dessa maneira a partir de agora, e se apertar ali na frente e dever e tudo mais, ele vai ter que sustentar, porque a postura que ele está tendo de bastião da legalidade, da moralidade, da perfeição, esse preço talvez vai causar. E só para terminar, o Cuiabá não está brigando contra o rebaixamento porque o Corinthians não pagou o Ranielli. Então o que ele está fazendo também é tirar o dele da reta.